amigos e amigas da fotografia, tudo bem? Eu não sei se vocês são fotógrafos ou fotógrafas, mas eu sei que se vocês estão aqui é porque vocês gostam de fotografia e eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito bacana porque eu tô com essa moça aqui, Karina Martins. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Olá, né? Todo mundo aí que tá assistindo. É um prazer estar aqui com você. Eu tô muito feliz. Então a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo que senta aí é: quem era você, quem era a Karina antes da fotografia? Como foi que a fotografia entrou na sua vida? E o que é que você tá fazendo hoje? Eu amo contar a minha história. A gente ama falar de si mesmo, né? Então eu adoro contar a minha história, que é uma história bem engraçada, na verdade. E a minha vida é muito engraçada, né? Tanto que eu virei até um meme de fotografia. Não sei se você já viu esse meme. Mas enfim, é um meme com, assim, milhões de visualizações. Então tudo na minha vida é meio engraçado, inclusive a minha história com a fotografia. E basicamente eu nunca pensei em ser fotógrafa, né? Eu já pensei em ser veterinária, ortopedista, tipo, tudo. E aí teve uma vez que eu tava ouvindo uma rádio no carro com meu pai. E eu sempre fui uma pessoa muito, assim, diferente, meio de ideias muito loucas. E aí eu ouvi um cara falando numa rádio, assim, falando assim: cineastas são as pessoas mais malucas e mais geniais, assim. Aí eu olhei aquilo e falei assim: cara, eu sou maluca. Você se identifica na hora. Falei, caraca, eu não sei nem o que é isso, sabe? Mas aí na hora me tocou, assim, eu falei assim: vou pesquisar o que é. E aí eu comecei a estudar sobre cinema e audiovisual. Isso já era no fundamental, mais ou menos. E aí eu comecei a gostar, enfim. Aí cheguei no ensino médio, eu prestei pra me formar, pra cursar cinema na USP, né? Audiovisual lá, só que assim, é um dos cursos mais concorridos, tem 50 vagas e assim, é muito difícil de passar. E eu prestei, né, não consegui, obviamente, porque eu não tava estudando muito, né, pra passar na USP, basicamente. E aí eu acabei passando em publicidade no Mackenzie, que já era algo próximo, né, então eu comecei a cursar publicidade. E minha mãe e minha família já não me apoiava nem na publicidade e nem no cinema. Então já começou dentro de casa aquela coisa de tipo, meu Deus, você tem que fazer direito ou medicina. Tem que ser advogada, tem que ser médica. Exatamente. Já era essa coisa dentro de casa, assim. E eu sempre fui muito artista, então eu canto, eu dancei balé contemporâneo por 4 anos, eu fazia teatro, então eu sempre tive muita ligação com arte, sabe? E assim, e eu nunca fui tão boa na escola. Então, assim, todas as minhas amigas... eu nunca fui boa, gente, pelo amor de Deus. Parece que quando o artista diz que não é bom na escola, parece que a escola tem alguma coisa errada, né? A escola tem uma coisa errada. Mas, assim, eu conheci, por exemplo, a dança e a arte na escola, sabe? Porque eu fui bolsista durante o ensino médio, eu consegui uma bolsa. E aí eu consegui uma bolsa também pelo Enem, em publicidade, né? Então eu tive conhecimento, eu tive contato com arte desde cedo, porque eu tive, né, a bolsa num colégio muito bom, enfim. E aí eu tive esse contato com arte e comecei a fazer publicidade porque eu achava que ia chegar em algum lugar próximo, sabe? Era um refúgio, assim, de tipo, talvez publicidade. Dizem que publicidade tem muito estágio, tem muito emprego, então eu vou tentar. E são cursos de comunicação, né? Tanto o curso de cinema, audiovisual, quanto publicidade e propaganda são cursos de comunicação. Exatamente. E aí, nessa trajetória de publicidade, de me descobrir, assim... eu comecei a conhecer muitas pessoas, o Instagram tava meio que bombando ali, a galera postando foto. E o que eu fazia? Eu fazia uma foto com o meu celular das minhas comidas, tacava aquele filtro do Instagram, postava e era isso, sabe? Aí uma menina chegou em mim e falou assim uma vez: deixa eu ver suas fotos do seu Instagram pra eu te seguir e tal. Eu tava conhecendo ela ali e tal. E aí eu passei meu Instagram pra ela. E aí na hora que ela olhou minhas fotos, ela fez uma cara assim, e ela falou na minha cara: eu não vou te seguir, suas fotos são muito feias. Tipo, na minha cara, velho. Ela nem disfarçou assim, tipo, poxa, que legal, e tirou a página do meu Instagram. Não, ela falou: cara, suas fotos não são legais, tipo, eu não vou te seguir. Só que eu sempre fui muito assim do desafio, sabe? Então... Ou as fotos não eram boas realmente, ou ela tava com inveja. Não eram boas mesmo, eram bem. Eu tenho certeza que não eram boas. Mas aí, quando ela me disse aquilo, ao invés de eu ficar triste, ou tipo assim, eu era muito pequena, não tinha, né, adolescente, assim, a gente não tinha tanta mentalidade, ao invés de eu ficar triste, eu usei aquilo como, eu pensei, caraca, se eu quero ganhar muitos seguidores no Instagram, eu preciso fazer umas fotinhas legais. Então eu vou começar a investir no meu Instagram pra ver se eu ganho uns seguidores, né? Vou começar a fazer foto legal. E aí começou a pira. Eu pegava meu celular, aí tinha... Início de fotografia, todo mundo faz isso. Aí tem o vidro escorrendo a gota, não sei o que, aí você faz a foto da gota. E eu era nessa pira, assim, tinha a plantinha, aí o cachorrinho, e eu fazia foto de tudo. E começou a entrar numa pira na minha cabeça
que tudo eu via fotografia. Então, se eu tava olhando pra você numa conversa, eu começo a prestar atenção na luz que bate em você, a direção da luz, a composição, e aí eu começava a fotografar com a minha cabeça, Essa sabe? é uma inquietação de quem é fotógrafo por natureza. Exatamente. E aí eu comecei a entrar nessa pira, às vezes eu tava conversando com alguém na faculdade, assim, e a luz do rosto da pessoa me incomodava, sabe? Porque tava mal direcionada e aquilo começava a me incomodar. E aí eu fazia foto de tudo, assim, tudo era fotografia pra mim. E aí, muito porque eu queria trazer essas fotos melhores pro meu Instagram, né? Porque começou aquela onda do Instagram, de foto e tal. Mas aí eu comecei a me apaixonar muito. Tipo assim, começou a ser uma coisa não só pra postar, mas também pra me divertir, sabe? Tava no ensino médio ainda. Isso foi no ensino médio, basicamente a transição do ensino médio pra faculdade. Foi bem a transição, que eu tava saindo do ensino médio. E aí, isso em 2014, eu lembro, 2014, que comecei a postar as fotos. A gente tá falando de uma jovem mulher de quantos anos? 23 anos, de muita experiência. Muito jovem, mas assim, fotografia entrou na minha vida em 2014, basicamente. E aí, lá em 2014, a minha irmã, eu entrei nessa pira, né, de fazer foto, e era aniversário da minha irmã. E a minha irmã pediu uma câmera de presente pro meu pai, né? E aí eu já falei, cara, eu vou fazer muitas fotos com a sua câmera, a gente vai estourar. Adorei o seu presente. O meu presente, exatamente. Eu forcei a minha irmã, porque eu falei o que pra ela? Cara, a gente vai ganhar uma câmera, e aí o Instagram, a gente ia bombar no Instagram. Já comecei a mexer na cabeça dela, e aí ela entrou na minha ideia de, tipo, a gente ia virar blogueira e tal. E aí eu querendo pra fazer fotografia, né? E aí ela caiu na ideia e aí acabou que comprei uma T3. Meu pai comprou uma T3 pra ela. E era eu que usava, obviamente, né? Mas ela modelava pra você. Ela modelava pra mim, exato. Tem um Instagram, o Instagram de agora, que é @martins.carina, eu só posto trabalho. Mas eu tenho um pessoal que é @carinamartins. E lá, bem no fim, tem as fotinhas que eu fazia da minha irmã nessa época. Então lá 2014... Vamos visitar, vamos conhecer essa trajetória toda aí. Quem quiser dar uma olhadinha, entra lá. Bom, enfim, mas aí depois que eu comecei a gostar muito de fotografia... Só que eu nunca pensei que eu poderia trabalhar com fotografia, sabe? Porque eu venho de uma família que não é rica e, na verdade, é uma família bem pobre, sabe? A minha mãe até hoje mora em comunidade, enfim. Então, eu venho de uma situação que, tipo assim, pra eu conseguir aquela câmera foi um sufoco, enfim, foi tudo muito complicado. E minha mãe, obviamente, a mãe de todo mundo não quer que a gente faça fotografia, não quer que a gente entre no mundo da arte, porque é difícil no Brasil, tipo, isso é uma realidade, sabe? Eu sei que eu cresci muito são 3 anos de fotografia que eu tenho, vou fazer 4 em agosto. Eu sei que eu cresci porque eu fui muito uma exceção, sabe? Então, claro, eu trabalhei muito pra isso, óbvio, mas eu sei que eu fui uma exceção no meio de tantos jovens que querem crescer na fotografia hoje. E eu entendo a preocupação dela, sabe? Ela falava com as pessoas na rua, tipo, alguém perguntava, a Karina, tá tentando ser fotógrafa aí, com uma cara de deboche, e eu via, sabe? Então foi uma coisa que me machucou muito, assim, me marcou muito. Mas eu entendo hoje o porquê disso, sabe? Não dá pra culpar. Não dá pra culpar ela. Ela tava se preocupando, sabe? Então, em todo esse tempo, assim, eu acabei não levando a fotografia como uma possibilidade de trabalho, porque eu sabia que não seria possível, porque eu não ganharia dinheiro. Então, pra mim, isso sempre foi uma verdade. Por isso, eu trabalhava com fotografia, com publicidade. Fui pra faculdade, basicamente me formei, né? Mas antes de me formar, eu fiz muito estágio. Eu trabalhei na Ogilvy Brasil, que é uma agência gigantesca de publicidade, né? E aí, eu passei por vários empregos e era sempre assim. Eu entrava no emprego... Eu era muito ruim. Sério, eu era muito ruim, assim. Eu via na cara dos meus chefes, tipo assim, menina, tu é ruim, o que você tá fazendo aqui? E aí eu me demitia, porque eu não gostava. Aí eu entrava em outro, trabalhei na Natura, trabalhei em vários lugares, assim. E eu sempre me demitia, eu saía, porque eu não gostava. Até que eu entrei nas melhores agências de publicidade do Brasil, que era a oportunidade de eu crescer e seguir na carreira. E aí eu passei uns 6 meses, mais ou menos, já odiando, sabe? Eu odiava muito. E aí, eu lembro que eu escrevi um texto, tem até um vídeo no meu canal do YouTube que eu escrevi um texto, tava pegando um ônibus, assim, indo pra faculdade, pro trabalho, e aí eu escrevi um texto, assim, toda poética, né, aí o texto era assim, mais ou menos. Música. Um dia triste, chuvoso, Karina dentro do ônibus indo pro trabalho escreveu. Aí eu escrevi assim, era bem lixoso, mas enfim. Será mesmo que eu quero essa vida de pegar ônibus e ir trabalhar numa agência 8 horas por dia, sabe? Aí eu comparava. Ou eu quero mesmo a minha liberdade de fotografar, fazer arte, enfim. E aí eu ficava escrevendo essas coisas, tipo, será mesmo? Pra eu colocar no papel o que eu realmente queria da minha vida. E aí eu escrevi esse texto, e aí ficou lá no meu bloco de notas e tal.
E aí eu continuei trabalhando, até que eu falei assim, eu vou começar a fazer as duas coisas. Eu vou começar a ficar na agência e vou trabalhar. Só que assim, eu tinha um namorado, eu trabalhava na agência, eu fazia faculdade e eu tinha que trabalhar com fotografia. Então, basicamente, como que Tu dava conta, menina, disso tudo? Não. Não, óbvio que não. É óbvio que eu não dava conta. Eu mal e mal trabalhava, os meus chefes, né, devem falar, meu, o que essa menina tá fazendo aqui? E eu já era ruim, né, porque eu não gostava do que eu fazia, então eu já era ruim. E aí eu tinha que ir pra faculdade ainda. Eu também não tava tão boa na faculdade, porque era muita coisa pra fazer. E no almoço do meu trabalho, eu ia fazer ensaio, porque era perto da Paulista. E eu fazia muito ensaio na Paulista. E eu fechava assim, um ensaio, merrequinha, 5 fotos, pegava o horário do almoço, corria, fazia foto do cliente, voltava pra agência, trabalhava. Aí fim de semana... As pessoas já te procuravam pra fazer ensaio. Já me procuravam, porque eu sempre tive muita visão do Instagram, então eu sempre trabalhei muito no Instagram, sabe? E o Instagram me dá muito retorno hoje. Então, sempre tinha alguns clientes que me procuravam ali, eu cobrava muito barato também, sabe? Pra fotografar mesmo. E aí sempre tinha demanda. E aí no fim de semana eu pegava e eu fazia portfólio também. Porque eu sempre tive muito... O que eu pensei, assim, se eu quero crescer rápido na fotografia e eu precisava ter retorno rápido, não é aquela que bate na bunda e você fala assim, eu preciso mostrar pra minha mãe que isso aqui dá certo, porque eu não quero continuar na agência. E se eu me demitisse e saísse da faculdade, minha mãe ia ficar muito brava. Então eu precisava ter alguma coisa, sabe, pra mostrar pra ela. E aí, nessa época, assim, eu fazia muito portfólio. Então eu sempre tive na mente que eu precisava fazer tudo o que todo mundo fazia em menos tempo. Então, sei lá, eu pegava cliente e muito portfólio, eu fotografava quase todos os dias, sabe? Editava quase todos os dias. Era T3 ainda. Era T3 ainda, exato. E meu namorado tinha uma 6D, porque ele era fotógrafo também, acabei conhecendo um fotógrafo nesse meio, né? E ele tinha uma 6D, então às vezes eu pegava a 6D dele e ia usar. E aí, nesse meio tempo, eu fazia muita coisa em menos tempo, porque eu sabia que isso ia acelerar para que eu conseguisse chegar onde eu queria mais rápido. Vou fazer uma pergunta indiscreta que talvez ajude quem está começando a fotografar. E essa é uma pergunta muito recorrente para todo mundo que está iniciando em fotografia, que é, isso eu escuto muito aqui na Escola Pernambucana de Fotografia, que é, professor, quanto é que eu cobro? Tu começou cobrando quanto lá no teu negócio? Diz pra gente aí. Eu lembro, o Werner veio aqui e disse que cobrava R$300 no ensaio de 20 fotos. R$300 tá bom, né? Gente, a vergonha. Sabe quanto que eu cobrava? Conta. O primeiro valor que eu comecei a cobrar foi R$50. Cara, era assim, um nível que, meu Deus do céu, eu olho pra Karina Dias e falo, cara, como que você conseguiu cobrar R$50? Mas era desespero, sabe? E eu sei que muita gente cobra isso também, porque eu sou professora de fotografia, né? No meu Instagram eu me conecto com muitos fotógrafos, e tem gente que pergunta, cara, você acha que R$50 é muito barato pra eu cobrar ou é muito caro? E eu fico assim, você tá pagando pra trabalhar, meu filho. Quando você vai pra ponta do lápis, você descobre que fotografia é uma atividade muito cara pra executar. É muito caro. Então, assim, precificação é muito importante, senão você quebra, sabe? É muito fácil você quebrar com fotografia. Equipamento é muito caro, enfim. E naquela época eu não entendia, sabe? Eu só sabia que eu queria fazer, que eu precisava de cliente. E se eu cobrar, eram 5 fotos, R$50. E o que eu fazia? Nesse intervalo do almoço, eu ia pra Paulista, pegava o metrô, ia pra Paulista, fazia o ensaio e voltava. Então, pra mim, meio que valia a pena. A câmera não tinha pagado, minha irmã ganhou, sabe? Então, era aquilo pra eu ter portfólio, ter alguma coisa e começar a movimentar e mostrar pra minha mãe que o negócio tava funcionando. Ela começou a acreditar. Ela começou a ver assim, a Karina tá tentando aí, né? Umas coisas e tal, tá tentando fotografia. E aí, mas precificação é algo muito importante, enfim, vocês precisam fazer isso direitinho, tá? Não cobre R$50 no ensaio, pelo amor de Deus. Precificação tem que ser conteúdo programático de qualquer curso de fotografia, de introdução. O camarada que entra, ele tem que saber o produto dele, o trabalho dele tem um valor e que se você trabalha por menos do que o mínimo, você está tendo um prejuízo. Exatamente. Bom, e aí para resumir a história, né, que eu já tô aqui me prolongando. Fique à vontade, a gente tem tempo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, pegar esses trabalhinhos e tal, comecei a evoluir na fotografia bem rápido, assim, de técnica e tudo mais. Eu tive fotografia na faculdade também, fiz alguns cursos, né, de workshop mesmo. Eu nunca pensei em fazer faculdade de fotografia, porque eu via que era tudo muito técnico. As grades eram muito técnicas e menos não práticas. E fotografia é muito prática, né? Então eu falei assim, se eu ficar 2 anos numa faculdade, vai demorar muito. Eu vou de curso livre mesmo, YouTube,
E aí foi muito mais rápido, sabe? Eu senti mais acelerada porque eu já sabia que eu queria trabalhar. Eu queria retrato, sabe? Eu queria ser retratista. Então, e fotografia de moda que eu gostava muito, enfim, então eu já sabia. Então eu falei, vou focar nisso e fazer cursos focados nisso. E aí eu comecei a estudar bastante e tal, até que chegou uma hora que não dava mais pra seguir com tudo, porque eu tava ficando doida já, né, basicamente. E aí foi o momento da demissão, que foi o melhor dia da minha vida. Nossa, foi muito delicioso me demitir. E aí Você pediu demissão. Pedi demissão, exato. E eu tava na agência, né? O que muitas pessoas achariam loucura, porque eu tava num lugar que poderia crescer muito, que era uma agência de publicidade muito boa, enfim. Aí cheguei pra minha mãe, contei, ficou brava pra caramba. E eu já tava assim, eu tava no último ano da faculdade, quando eu me demiti. E eu já tava querendo sair da faculdade também, né? Eu falei assim, já era, eu vou largar tudo e vou ser fotógrafa. E aí eu conversei com minha mãe, conversei com meus professores da faculdade. Todo mundo falta mais um ano, Karina, você consegue, não sei o que, TCC agora e tal. E eu assim, não, TCC vai me deixar maluca. Só que eu consegui um grupo legal na faculdade, a gente conseguiu se ajudar, enfim. Conseguiu terminar a faculdade. Consegui, E aí foi, tipo assim, a virada de chave da minha vida. Foi quando eu me demiti, assim. Eu ainda não ganhava muita grana, eu ganhava só o estágio, não conseguia tanta grana com fotografia. Mas a partir do momento que eu me demiti e eu comecei a focar só em fotografia, eu deslanchei. E foi, tipo assim, muito rápido, sabe? Eu me demiti no meio do ano de 2018. Foi 2018. Eu me demiti em 2018. Em janeiro já do ano seguinte, eu já tava, assim, lucrando muito mais do que eu ganhava no estágio, sabe? Então, porque eu comecei a focar só em fotografia. E esse teu deslanchar é provavelmente por algum diferencial que tem na sua fotografia. As pessoas começaram a perceber que você tinha alguma coisa lá que era especial e começaram a querer fazer com você. Sim. O que é que tu acha que tinha de diferente? O que é que era que tinha de especial na tua foto? Vocês vão querer roubar, tô brincando. A minha fotografia, ela é muito criativa, né? Então, eu faço... O que eu gosto de fazer é colocar a minha cliente, ou a modelo que eu tô fotografando, como se ela estivesse numa obra de arte mesmo, sabe? Então tem todo um processo de pós-produção que eu faço para conseguir montar um cenário, montar algo mais criativo. E como foi bem na época em que eu bombei, assim, no Instagram com Reels e com TikTok, né? Na pandemia, assim. E aí eu via muitos fotógrafos fazendo fotos criativas, né? Só que eu comecei a diferenciar e fazer coisas mais diferentes do que eles faziam, sabe? Então, comecei a me fotografar, eu trabalhei como modelo, né? Então, eu fazia muita foto minha e tal. E aí, eu vejo tudo que existe dentro da fotografia. Então, sei lá, edição, direção de modelos, composição, pós-produção, enfim, pré-produção, né? Tudo que tinha, eu tentava fazer algo diferente. Então, tudo que você vê dentro da minha fotografia é um pouquinho diferente. Até mesmo o meu marketing é diferente, sabe? Então, todas as coisas tinham um ponto em diferencial, assim. Muitos clientes me procuravam pela edição, porque ensaio feminino a gente mexe muito com a autoestima da pessoa, né? E eu sinto que as minhas clientes, elas se sentiam mais seguras com alguém que poderia fazer um ajuste ali se alguma coisa no ensaio desse errado, sabe? Eu postava muito antes e depois as minhas edições. E aí essas edições e essas questões mais criativas, de direção, de composição, acabou atraindo mais, assim, porque eu comecei a viralizar na internet com essas fotografias, sabe? E aí, assim, teve um vídeo meu que bateu milhões, assim, no Reels. E eu lembro que o meu e-mail era muito orçamento. Tipo assim, era um atrás do outro. E eu lembro que foi até falta de gestão, assim, de empresa, né? Que eu não tinha muita noção ainda nesse momento. Eu não tinha atendimento, não tinha nada. Eu trabalhava sozinha. E eu perdi muito cliente nessa época porque eu não conseguia atender, sabe? Não conseguia ter um fluxo de resposta. Então acabou que tudo virou um caos ao mesmo tempo, sabe? Mas foi uma época que meu direct, assim, não parava de mensagem. E eu acho que essa é uma fragilidade de muitos fotógrafos que iniciam na carreira. É o entendimento de que a carreira do fotógrafo é predominantemente uma carreira de um serviço autônomo. Você precisa ser o gestor da própria carreira, o gestor da própria empresa. E compreender isso é um primeiro passo. O segundo passo é aprender como fazer isso. Exato. E gerenciar, né? Normalmente você aprende errando, né? E aí que é legal que você aprenda, por exemplo, ouvindo as cagadas que eu fiz e que você não faça, né? Porque aí você não passa pelo que eu tive que passar. É muito comum que o fotógrafo no começo da carreira também erre muito.
Tu lembra de alguma coisa assim que tu mudaria nessa tua trajetória no iniciozinho? O que é que tu faria diferente? Olha, é um erro muito comum que eu cometi, eu começar por esse erro, assim. Eu jamais me colocaria novamente em responsabilidades grandes que eu não sei, que eu não poderia entregar um bom trabalho. E eu já me coloquei em muitas situações por precisar de trabalho e por precisar de portfólio. Aí você acaba fechando alguma coisa que você sabe que você não vai dar conta, sabe? Você sabe que vai dar merda, o inconsciente bate assim, você fala, putz, não tô muito seguro, mas você vai. E tem muito fotógrafo que faz isso, sabe? Eu recebo, assim, mensagens diárias, fiz o trampo, não sei o que, deu merda, não sei o que, me ajuda. É sempre assim no meu direct, sabe? Mas enfim, o teu problema era tempo pra entregar ou tu achava que não tinha capacidade técnica ainda pra assumir aquele tipo de serviço? Então, na verdade, vou contar a história. Vai contextualizar melhor. Quer saber detalhes. Quer saber detalhes. Ai, gente, que vergonha. Enfim, vamos lá. Mas a gente erra, né? Fazer Aprendam o quê? aí, viu? Aprendam. Eu tava ali naquele momento de trabalhando em fotografia e tal, eu tava pegando uns trampos, mas eu sou retratista, né? Eu pegava evento também, mas eu pegava como segunda fotógrafa. Inclusive, eu tenho uma história bem rápida sobre fotografia de evento. Eu odiava fazer foto de evento. E aí eu fazia com um fotógrafo, eu era a câmera 2, né? Dele e tal, fazia com ele. E assim, pra vocês verem, eu não tenho um bracinho tão grosso, eu não sou tão forte, eu sou meio franzininha e tal. E eu lá, fotografando no casamento, do nada me bate a minha pressão e eu, tipo assim, quero desmaiar, sabe? E aí, por pouco, assim, eu não desmaiei no meio do casamento, por pouco ele não fica com um fotógrafo só, sabe? E aí, naquele momento, assim, eu percebi que evento não era pra mim, porque evento realmente, né, casamento, enfim, requer muito... Desgaste. Exato. Ainda bem que eu não fechei nenhum casamento sozinha, né, porque ia dar muita merda. Mas enfim, o que aconteceu foi, eu era fotógrafa, e aí recebi um pedido de orçamento pra vídeo. Eu era fotógrafa. Mas assim, eu tava assim, cara... Aí eu, né, aquela mentalidade infantil, assim, seria legal se eu fosse videomaker também, né? Acho que seria uma experiência interessante. São duas atividades que dialogam, né? Usam as mesmas ferramentas, os mesmos princípios. E aí era pra um TCC de uma faculdade e tal. E aí, eu peguei e falei, passei o orçamento, né? Elas queriam foto e vídeo. E eu falei assim, acho que não... a minha câmera grava, tipo, vai dar tudo super certo. E aí eu peguei e fui. Eu tinha acho que 2 cartões de memória. Tipo, nesse nível, assim, uma câmera, uma lente. E me joguei, falei, vou fazer o vídeo, tinha um roteiro. Eu falei assim, dá certo, vai dar tudo certo. E ainda tinha que editar, né, vai dar tudo certo. E aí eu fui lá no dia. Só que assim, pra foto, eu não sou muito de clicar tantas fotos. Eu faço um clique, aí eu já mudo. Então assim, eu não faço tantas fotos. O ensaio meu não tem, sei lá, 1000 fotos, sabe? Tem, 300, dependendo do ensaio. Então eu clico pouco, assim, relativamente. E aí, meus cartões davam pras fotos. Só que eu fui gravar o vídeo. É outra história. Só que você vai contar isso pra Karina de alguns anos atrás, ela não sabia. E aí eu fui lá gravar os vídeos, tá? Eu lá, tá? Videomaker, tal, cineasta, diretora de fotografia, fazendo os vídeos e do nada os cartões lotaram, né? E aí eu só acho que eu tinha levado meu computador. E aí o que eu fiz? Comecei a descarregar no computador, apagar da câmera e continuar gravando. Fotógrafos e fotógrafas do Brasil, cuidado com os cartões, não apaguem. Não apaguem. E aí eu tava nesse esquema, jogava pro computador, apagava, continuava gravando. E aí aquela correria, não sei o que, vários vídeos, passava e apagava. Quando eu chego em casa, que eu vou montar e ver os vídeos, tinha uma parte gigantesca do final do projeto que eu tinha apagado. Tipo assim, eu tinha literalmente jogado no lixo, porque eu acho que na hora que eu fui fazer a passar pro computador, eu não passei tudo, não sei, na correria eu apaguei, eu não tinha assistente, tava lá sozinha, com 2 cartões de memória, uma câmera, tentando gravar um vídeo, sabe? Nunca tinha gravado um vídeo na vida, basicamente, assim, alguns no celular. E aí, tipo assim, deu merda, né? Aí eu conversei com a equipe e tal do vídeo, das meninas, conversei, e aí dei aquela de meu HD corrompeu, sabe? Eu imagino a sua aflição. Não, eu surtei. Antes de contar Surtei. Até decidir, agora surtei. É o momento que eu vou contar, realmente perdi. Não, assim, e o pior é que, tipo, naquele momento que eu descobri que eu tinha perdido os arquivos e que era um trabalho que eu precisava entregar, era um trabalho final da faculdade das meninas, sabe? Eu já comecei a pensar que eu ia desistir, que eu não era boa o suficiente, enfim, comecei a chorar, chorei por horas, assim, durante o dia. Eu lembro que eu descobri de manhã, e eu morava com a minha mãe ainda,
E aí eu fiquei chorando por horas, tentei resgatar os arquivos do cartão. Já não tinha mais nada, eu não conseguia, porque era caríssimo. Era o recover, eu acho, que é o que recupera, né? E você tinha que pagar pra recuperar, eu não tinha dinheiro. Eu ia pagar basicamente tudo que eu ganhei do trabalho pra recuperar os arquivos, sabe? E aí eu entrei em desespero, enfim. Até que eu falei, eu preciso ser madura o suficiente pra lidar com essa situação e resolver, sabe? E aí eu já veio todo aquele caos na minha cabeça, que eu não era boa, que eu ia desistir. Em vários momentos a gente pensa em desistir. Esse foi um dos grandes momentos, assim. Que eu falei que eu era muito responsável, que eu tinha errado, tudo isso. Aí eu cheguei, mandei um áudio, falei que tinha corrompido o HD e que... Enfim, se você tá assistindo isso agora, você já sabe que não foi corrompido. Faz quanto tempo isso? Não, uns 3 anos? Não, por foi aí. muito no começo, assim. Já te perdoaram? Já me perdoaram. Já se formaram há muito tempo já. Isso é um problema que acontece com muitos fotógrafos no começo. Sim, muito. Acontece muito. E você que está assistindo a gente não precisa cometer o mesmo erro. Pode falar cagada, diretora? Pode. Eu já tenho uns cagadas aqui de boa. Não cometam a mesma cagada que eu cometi, que Karina cometeu. Porque dá para evitar. Todo cuidado com cartão de memória, com os arquivos é pouco. E uma coisa que eu falo não é nem só com o cartão de memória, mas a responsabilidade que você tem com o seu cliente, sabe? Ele tá com uma expectativa gigantesca em cima de você. E eu sei que muitos fotógrafos começam com evento, principalmente, ou com fotos de gestante, ou com newborn. Se você perde um arquivo de um casamento, sabe? Cara, você tá muito ferrado. Como é teu fluxo hoje de administração desses arquivos? Ensina aí pra galera, como é que tu tem feito? Hoje eu tenho todo um fluxo muito bem preparado para que esses erros não aconteçam. Enfim, eu faço backup tanto na nuvem quanto no HD, né? Então, assim, não é só um backup. Inclusive, pega essa dica. Não, esse momento aqui é um momento muito importante para que você se assegure com seus arquivos. Fez o ensaio. Não deixe o cartão na câmera, dentro da bolsa, porque você pode ser assaltado. E se leva aquele cartão, bebê, já era. Eu tiro o cartão, eu coloco em algum lugar na minha roupa, ou no tênis, ou em algum lugar assim, se eu preciso, tô num lugar que não é muito seguro. Enfim, São Paulo, não é nada seguro. Inclusive, tem um seguro no equipamento de vocês também. Só que o arquivo, se roubou, já era, né? E aí eu tiro da câmera, ponho dentro da bolsinha de cartão, coloco no bolso, ou dentro do sapato, em algum lugar da roupa. E aí, quando eu chego em casa, eu descarrego o computador, né? Aí eu faço um backup HD. Tem SSD que é melhor, né? Enfim, HD e SSD. E aí eu subo na nuvem. E aí já fica guardadinho em 2 lugares pra não acontecer como já aconteceu. Enfim. Protocolo de segurança. Procedimento básico. Procedimento básico, exatamente. Chegou em casa, descarrega, pelo amor de Deus. Em 2 lugares, ou 3, ou 4, quanto for necessário. Tem uma dica aí também agregada a isso, que é fotografar com, se possível, lógico, fotografar com câmeras que tenham 2 slots de cartão de memória. Boa. Aí o pessoal da Canon vai me matar, porque... Então, porque Canon não tem, né? Algumas tem. Mas as mais topo de linha. Mas as Nikon, já das intermediárias para cima, ela já tem 2 slots de cartão de memória. Isso dá uma segurança para o fotógrafo, porque você consegue fotografar com a câmera gravando nos 2 cartões ao mesmo tempo. Então, se o seu trabalho é muito valioso, e todo trabalho você vai querer ter um pouco mais de segurança e oferecer um pouco mais de segurança para o seu cliente. Independente de ser Nikon ou ser Canon, mas 2 slots de cartão de memória é o ideal. Massa. Bom, e aí foi esse grande erro, assim, que eu cometi. Eu acho que tem muita relação com... eu vejo muito fotógrafo cobrando pelo trabalho e não tendo a segurança de entregar um bom trabalho, sabe? Então eu sempre digo que, cara, uma coisa é um fato. Pra você crescer, demora. E é muito difícil. Mas pra você acabar com a sua carreira, é 2. Basta um trabalho mal feito, seu nome sujo e já era, sabe? Então, tomem muito cuidado com o nome de vocês, com o trabalho de vocês. E só cobrem pelo trabalho de vocês quando vocês estiverem seguros de que aquilo vai ser bem entregue, sabe? Então, faça muito portfólio, viva muita experiência, erre bastante de graça, sem cobrar ninguém. Seja assistente de fotógrafos. Eu fui assistente de vários fotógrafos. Então, só que aí eu dei essa burrada de meter no vídeo e que, enfim, foi a maior burrada que, né, enfim, muita falta de responsabilidade. Mas eu acho que é se preparar mesmo, e tem muito portfólio pra ser feito aí, muita fotógrafo pra ser assistente, dá pra pegar a experiência, errar, né, sem responsabilidade grande, e aí depois cobrar pelo que deve ser cobrado e, né, o valor que você merece. Você é fotógrafa retratista. Sim. A sua fotografia, quem não conhece, precisa conhecer.
Sim. Repete teu Instagram. É Karina. @martins.carina e o Carina tem 2 Is. Isso. Me segue lá. E lendo o teu portfólio, lendo o teu trabalho, eu percebo que tem uma conexão de uma foto com a outra que tem a ver com a identidade visual que você constrói ali, que tem a ver com os padrões que você adota, das coisas que você repete. E isso provavelmente é produto de todas as coisas que você consumiu na sua trajetória. Tudo que a gente bota pra dentro, sai. Tudo que você consome de fotografia, de audiovisual, de cinema, de literatura, se repercute na sua foto. Sim. Tu consegue nomear pra gente quem foram esses outros artistas que te influenciaram a fazer a tua fotografia com a estética que ela tem hoje? Olha, eu acho que artistas fotógrafos, acho que não teve tanto, teve de fotografia também, mas assim, eu sempre peguei referências em outros lugares, assim, então eu faço muito clipe de música, filme e coisas do tipo, né? E aí, o Instagram, minha fotografia, ela começou ali no Instagram, né? Então, basicamente fazendo foto para pessoas que também queriam publicar no Instagram. Então, vieram muitas referências de fotógrafos que eu também conheci ali no Instagram, sabe? E Pinterest. Tem muita coisa, tipo assim, como eu sou da era TikTok, sabe? Tem, por exemplo, coisas muito específicas que eu vejo no dia a dia e que acaba se transformando numa foto. Então, por exemplo, tinha um vídeo de um cara que ele tava... encheu um copo de água e ele colocava um plástico no copo de água, ele virava e ele tirava o plástico e a água ficava na mesa, assim, só que com água dentro e não escorria, sabe? Tipo, são uns truques no TikTok que eu via, enfim. E aí eu olhava aquilo e falava, cara, isso dá uma foto muito irada. Daí eu fazia o mesmo e fazia uma foto louca, assim, com várias taças e águas dentro, sabe? Então eu acho que a referência da minha fotografia foi muito de vivências visuais do dia a dia também, sabe? Então é muita coisa que às vezes eu olho e falo, caraca, isso dá uma foto. Ou às vezes alguma coisa no TikTok, alguma coisa no Instagram que não tem tanta relação com fotografia em si. Tanto que isso é uma dica que eu dou pra vários fotógrafos. Muita gente fica presa só na fotografia e vê muita referência de fotógrafo, sabe? E se você tá pegando muita referência de fotógrafo, você nunca vai ser diferente, porque tá todo mundo fazendo o mesmo. Começa a ficar raso. Começa a ficar raso. Até as próprias referências que a gente tem em fotografia são de artistas e anciões Exato. da fotografia, pessoas que têm influências de outras coisas. Sim, exato. O cara que eu consumo de fotografia, ele consome artes plásticas, escultura, Exato. literatura para fazer a fotografia dele. Então, quando eu consumo só a fotografia desse cara e não consumo outras referências, a minha fotografia ela é basicamente empobrecida. Sim. E a gente sente que a tua fotografia tem uma sofisticação, tem uma Sim. modernidade. É uma fotografia que é muito marcante dessa geração nova, Sim, de da rede geração nova, social, sim, e exato. atende esses critérios estéticos que Sim, são são naturais. Não traz do meio, né, do Instagram, enfim. Tanto que hoje, assim, uma das minhas perspectivas, né, mais pra frente, é já começar... Como eu trabalho muito com retrato, eu pego muito cliente no Instagram e tal, e às vezes fica muito limitado, né, ao que as pessoas do Instagram querem ver, que hoje em dia existe um padrão, né, então você fica muito preso naquele padrão, no que as pessoas gostam. Eu tenho essa identidade de cores muito fortes, naquele tratamento de pele, daquela coisa bem... até colorida, chamativa, porque isso tem muito a ver com o Instagram, né? Você vai estar ali passando num feed, você bate o olho numa coisa que chama atenção, muito bonita, muito, né? Enfim, aquele glow, é mais fácil de ter um like, mais fácil das pessoas quererem curtir. E às vezes o que eu sinto é que as pessoas no Instagram, elas estão muito ali pelo criativo e muitas vezes não pelo que aquilo realmente tem por trás ou pelo storytelling, elas não ligam muito pra um conceito, pra alguma coisa assim, é mais uma coisa muito vaga. Se é algo legalzinho, criativozinho, elas compram aquilo, sabe? E às vezes eu sinto que essa fotografia de Instagram, ela é um pouco vazia em relação ao que realmente a fotografia tem por trás, sabe? A gente fica muito preso à estética. E aí, um dos projetos é desvincular um pouquinho, sabe? Pra conseguir pegar outros trampos, publicidade, marcas e voltar mais para um lado também que eu tenho muito, que é projetar essa fotografia mais para uma história mesmo, e, enfim, contar uma história maior sobre isso, criar outros projetos que normalmente pessoas no Instagram nunca vão comprar, sabe? Mas que vão trazer um peso de carreira para mim muito importante, porque eu tô muito no começo ainda, né?
Então, acho que tem muita coisa pra fazer, muita coisa pra viver. Amadurecimento na minha fotografia ainda, muito pra aprender. Enfim, estar aqui com você já é um grande aprendizado também. Um dia quero muito conhecer a sua história e a sua fotografia. Tem um podcast com você ou não? Não, preciso arrumar alguém que me entreviste aqui. Tem alguém pra te entrevistar, exatamente. Então, tem muito esse caminho pra seguir ainda, sabe? Por mais que já tenha um tempo, assim, de experiência, eu acho que eu fui muito levada pela minha idade, né? E pelo contexto em que eu vivi, assim, que deu muito certo, né? Hoje eu vendo bem, eu consigo ter uma estabilidade com o meu trabalho. Em pouco tempo, assim, eu consegui isso. Mas eu acho que agora eu vou mais pra um outro lado também. Eu quero muito estudar audiovisual, então eu quero muito ser a cineasta doida que um dia eu ouvi lá no rádio. Então tem muita coisa pra fazer ainda. Bacana. Eu vou promover agora um embate entre gerações. Porque eu sou de uma geração ainda que é ligeiramente anterior à sua. Eu não sou tão velho assim como a minha cabeça denuncia. Mas eu venho de uma geração de fotógrafos que ainda hoje tem um discurso muito purista. Não estou dizendo que está errado não, viu, galera? Não. Mas estou colocando para uma reflexão. Boa. Essa geração mais conservadora tem um discurso, sustenta um discurso de que a fotografia ela tem que ser uma reprodução do real. Sim, exatamente. E a tua geração é uma geração que não está muito comprometida e não se importa muito em fazer com que a fotografia seja essa fotografia fiel à realidade. Você não é fotojornalista. Não. Você não é fotodocumentarista. Você não tem essa premissa no seu trabalho. E geralmente eu pergunto, cara, o que é que tu gosta de assistir no cinema? Eu gosto de filme da Marvel. Exato. Cara, ficção, o cinema tá ali para contar pra gente em verdades para entreter. A nossa fotografia, ela é também entretenimento. Exato. Então, isso eu não tô apontando o que é certo e o que é errado. Mas é um discurso comum de pessoas, de fotógrafos mais, né, de outra geração. Isso é Como é que a tua geração, que é essa geração mais recente, ouve esse tipo de discurso? Como é que vocês reagem a isso? Cara, eu acho que é algo que tem me irritado um pouco, aquelas, estou brincando, mas não, é porque eu recebo muito hatezinho, sabe, no meu Instagram. A foto tá muito mexida. Preferiu antes. Nossa, não fala preferiu. Eu posto antes, depois, aí me joga lá, preferiu antes. Fica com a tua opinião pra você. Eu não pedi, tá lá, o antes e depois. Guarda pra você, tá bom? Então, mas eu acho muito que existem estilos dentro da fotografia, sabe? Tem a galera do lifestyle, tem a galera que é da foto mais montada, como eu gosto de fazer, enfim. E eu entendo que são estilos, né? E tá tudo bem se você não quer editar a sua foto, sabe? Tá tudo bem se você quer ficar sem tratamento de pele. Eu gosto de tratamento de pele. Mas aí vem aquela questão de um querer mexer no trabalho do outro, porque, né, enfim, tem muitos fotógrafos que falam que você precisa fazer o clique, né, e a foto tem que sair pronta, sabe? E eu não acredito nisso, porque eu sei que a edição, ela tem muito potencial de transformar a foto, sabe? Você pode... Tem técnicas de fotografia que eu utilizo que eu deixo a foto no jeito, porque na edição eu sei que vou melhorar 10 vezes mais aquilo, sabe? Então, assim, tem fotógrafo que chega em mim e fala, mas a foto, se você é um fotógrafo, a foto tem que sair pronta no clique, e não sei o quê. Karina, isso nunca foi assim, porque a fotografia desde sempre... Desde sempre, exatamente. O que mudam hoje são as ferramentas que a gente usa para fazer as intervenções, mas eu ainda peguei a geração do analógico, ainda fotografei com filme. Que também tinha edição. Ainda fui pro laboratório fazer revelação, e no laboratório a gente tem como tratar pele... A gente tem como mudar a forma dos objetos, remover coisas, adicionar coisas. Sim. Então, isso de, essa geração mexe muito na foto, me parece um discurso vazio, de certa forma. E eu acho que vocês estão com uma liberdade assim, de criação que eu acho que tem que aproveitar mesmo. Assim. Você está fazendo arte, você está fazendo ali, tá botando para fora... algo que está dentro de você, que tem a ver com as referências que você consome. E eu acredito que isso não tem que ser censurado. A gente faz arte. Arte não tem certo e errado em arte. Tanto que existem as técnicas de fotografia, né? Tem várias regras, inclusive, na fotografia. E aí, quando eu estou ensinando fotografia para alguém, eu falo, cara, você precisa entender isso aqui. Só que depois que você aprender, você não vai usar nada disso. Então, assim, usa a sua criatividade em cima daquilo que você sabe, mas normalmente as regras, né, a gente vai acabar quebrando uma coisa ou outra, porque a gente é artista, né?
Eu acho que tudo que te limita em alguma coisa vai quebrar a tua criatividade. Por exemplo, você estava falando que eu tenho uma identidade, né? E uma coisa muito que os fotógrafos tentam conseguir hoje em dia é a tal da identidade, que é algo muito difícil, que a galera surta e acha que tem que pegar um preset e jogar em todas as fotos pra ter as cores iguais pra dizer que é identidade. E isso não é identidade, né? Você pegar um tempero pronto pra peixe e colocar no frango. Exatamente. E não é assim. Identidade é muito a construção... A lente que você usa traz identidade, a direcionamento de modelo que você usa. A repetição do seu processo, do seu processo em relação a várias coisas. E uma das coisas que eu cometi no início, que foi um pequeno erro, era me prender ao tal da cor padronizada e usar sempre uma cor em todas as fotos. E isso me prendia muito em relação à criatividade, sabe? Como as regras, muitas vezes, pode prender também, né? A gente está tentando mudar um pouco essa perspectiva sobre a aprendizagem em fotografia e uma das coisas que a gente tem feito na escola pernambucana é mudar os termos. Por exemplo, a gente não usa o termo regra. A gente usa o termo orientação. Boa. É uma orientação. A regra dos textos não é uma regra, não é um dogma. Você não tem que fazer daquele jeito. Mas é uma receita que funciona para muita coisa. Exatamente. E se você tá começando, é legal que você comece fazendo, né? Colocando ali posicionado nos pontinhos corretos da regra dos terços. Mas depois vai quebrando isso, né? E aí, em cima do que você conhece, você vai conseguindo quebrar e ser mais criativo. E eu acho que a criatividade é o caminho. Faz o que você tiver dentro de você e produz o que você quiser produzir. Eu acho que é isso. Muitos fotógrafos que são pretensos retratistas estão lá fazendo curso de retrato, de iluminação. Tem uma questão que é muito recorrente também, que é a direção dos modelos. Você pode fazer a luz mais bonita, você pode fazer a pós-produção mais extraordinária, mas se o modelo não tiver ali numa composição, numa pose expressiva, onde eu ponho não minha funciona. Então, o que é que tu poderia deixar pra galera que tá assistindo, que tem essa pretensão também, que vai precisar em algum momento dirigir pessoas? Boa. Porque o seu trabalho é basicamente dirigir pessoas e explorar o que elas têm de mais interessante fotograficamente. Como é que tu pensa essa direção? Como é que tu constrói? Eu acho que de alguma forma você deve ter um pré-planejamento. Não sei como funciona. Como é pra tu pensar isso? É legal a gente já começar a quebrar aquele padrão de, tipo assim, direcionar alguém não é decorar uma pose e mandar a pessoa fazer, ou pegar o seu celular numa pose do Pinterest e mostrar, né? Direcionamento não é isso. Direcionamento tem muita relação com iluminação, por exemplo. Então, quando você está fazendo um retrato de alguém, um retrato externo, por exemplo, você precisa direcionar aquela pessoa para a luz, né? Então, aonde o rosto dela vai ficar mais iluminado? Qual que é o tipo de iluminação que você quer? E o seu direcionamento tem que estar ligado a isso também, né? E as pessoas não pensam nisso. Só pensam em, qual que é a pose mais diferente para eu fazer aqui, sabe? E o direcionamento tem muita relação também com quem é a pessoa que você está fotografando, sabe? E tem até um jeitinho que começa meu ensaio, que eu sempre começo tentando entender a anatomia do corpo da pessoa, sabe? Então tem gente, por exemplo, eu gosto desse meu ângulo de baixo. Eu acho que me valoriza muito. Mas tem gente que não gosta, sabe? Então, uma mesma pose não vai servir para outra pessoa, sabe? Você precisa entender o corpo de cada um. Então, eu acho que é muito individual essa questão da direção. E tem até algumas coisas assim que são muito importantes da gente pensar, é que fotografia é linguagem não verbal, né? Então a gente tá vendo uma coisa que ela não tá comunicando, não tem nada escrito ali. Então é muito importante a gente pensar em como o corpo vai comunicar alguma coisa. Então, se eu tô com um olhar mais baixo, né, o que aquilo vai passar de comunicação? Se eu tô com a cabeça mais para cima, o que de linguagem corporal isso vai passar de imagem do meu cliente, sabe? Então é muito importante você entender. Eu tenho sempre a pré-produção do meu ensaio, que eu tento cercar tudo que o meu cliente faz ou o que ele quer com aquela fotografia. Muitos chegam, eu amo suas fotos, eu queria muito umas fotos iguais, assim, eu não sei o que eu queria fazer. Aí manda as referências ali, e aí eu tento buscar mais o jeito da minha cliente. Eu sempre tento conversar um pouquinho antes, ali, troco uma ideia no WhatsApp mesmo, e aí no dia eu já entendo quem é ela, já entendo um pouco mais o universo dela e já consigo continuar uma conversa para quebrar o gelo. Porque o cliente, ele chega muito travado. Nossa, e eu fotografo mulheres, né, e aquela insegurança gigante de
ai, minha barriga, o meu braço, o meu não sei o quê. E aí eu já tento deixar a pessoa mais confortável. Aí eu já vou falando de outras experiências de clientes que, cara, a pessoa... Normalmente a pessoa chega assim, não sabe pousar, não sei o quê. No final do ensaio ela já tá assim, se jogando e toda maravilhosa. Então é uma construção, né, pra você quebrando o gelo, deixando a pessoa mais confortável. Mas uma coisa que fez muita diferença pra mim é porque eu trabalhei como modelo. Então eu sei como posar, né? Eu sei como dirigir, eu entendo o meu corpo, eu entendo direcionamento de modelo muito pelos trabalhos de modelo que eu tive por um bom tempo. Então eu sei como que eu vou passar a pose para aquela cliente, sabe? Eu uso muito o espelhamento, por exemplo. Então se eu preciso fazer com que você pose, põe a mão aqui, a perna de tal jeito, eu vou até o local onde você tá exatamente, eu mostro exatamente como você tem que fazer. Não fico tocando na pessoa, sabe? Que isso incomoda, enfim. É invasivo. É invasivo. Toque é invasivo. Exato. Então, e aí eu vejo a galera já, tipo, ai, põe o braço aqui. Aí a pessoa fica ali incomodada, sabe? Então, direção é algo um pouco difícil, assim, eu diria, né? No começo, porque você tem que lidar diretamente com a pessoa, você tem que lidar com as inseguranças dela. Eu vejo muito fotógrafo, às vezes, comentando sobre o corpo da pessoa. Ah, você que eu esconda isso aqui? Cara, não, se a pessoa não falou, não comenta, sabe? Você não precisa comentar. Você só vai direcionar ali de acordo com o que você realmente acha que vai ficando bom no corpo da pessoa. Enfim, você dando as poses, vendo se ela tá confortável ou não. E eu tenho muito a visão de encontrar o ângulo da pessoa, sabe? Eu consigo já começar a pegar a câmera e bater em vários ângulos, a fazer vários ângulos das fotos, e eu começo a perceber, esse lado daqui é mais marcado e tal. Mas você pode perguntar também, qual é o seu lado favorito? Qual que você gosta? Aí tem gente que fala, não sei. Eu falo, nossa, você é linda dos dois lados, né? Que maravilha, porque esse aqui eu odeio. E aí já vai, você vai na conversa, sabe? A pessoa vai se divertindo. Eu tenho esse jeito meio engraçado, assim, também. Você acaba criando uma relação de confiança, uma conexão, confiança, né? Que faz a relação ficar Exato. irreverente, e você faz o seu cliente Sim. ficar à vontade com isso. Exatamente. Aí eu vou te perguntar. Eu acompanhei uma parte do teu portfólio e vi que tem uma predominância de ensaios femininos. Uhum. Mas na hora de fazer o ensaio masculino, que eu vi que tem também, as dificuldades são diferentes. Então, E que dificuldade é essa de fazer o retrato masculino? Porque eu imagino, aí eu vou falar o que eu penso e você me diz se é isso mesmo ou se não é. Uhum. O repertório de possibilidades de expressão corporal para o homem é menor. É menor. E isso é uma questão social. Exatamente. Uhum. Como é que funciona para tu fotografar homem? Pensa Olha, diferente. Bom, vamos lá. Homem realmente mais complicado, assim, né? Eu consigo levar um ensaio tranquilamente. Mas assim, já tive clientes homens que, cara, o cara queria fazer foto voando, sabe? Então assim, o cara viajou e eu ali, pá, ia conseguir me divertir super. Então assim, eu atraio bastante esse tipo de cliente também, sabe? É muito difícil, assim, eu fechar ensaio com homens que querem uma coisa mais durona, assim, porque eu já tenho esse lado mais criativo, então pra mim eu acabo atraindo esse público, né? E aí eu já fotografei vários caras, assim, que queriam poses bem diferentes e tal, coisas em movimento. Mas no ensaio masculino, no ensaio feminino eu não decoro tanto pose, mas no ensaio masculino eu tenho algumas decoradas. Já vai com repertóriozinho, já vou com repertório, né? exato. Porque eu modelei, mas eu sou mulher, né? E aí eu nunca modelei, enfim, então eu tenho realmente que eu decoro algumas poses. E aí eu vou, põe aquela pose, né? Tá com o relógio aqui, segura o relógio, dá uma olhada, sabe? E aí eu vou sentindo os ângulos favoritos da pessoa, enfim. Mas realmente é um pouquinho mais complicado. Sai com menos fotos do ensaio? No ensaio masculino? O volume de arquivos? Olha... Ou você experimenta mais pra poder tirar? Eu acho que é mais... Eu experimento mais, assim, porque eu tenho que ficar tentando mais pra conseguir tirar mais, sabe? Então eu acho que eu tenho mais arquivo do que o ensaio feminino. Porque eu sou muito direta. No ensaio feminino eu já clico ali, eu já sinto, já sei, e aí eu já mato rápido. Então no masculino demora um pouco mais, assim, porque eu tenho que sentir mais. É mais difícil de soltar numa conversa, sabe? Eu tenho que ir conversando mais com a pessoa. E aí, pra conseguir ir soltando, normalmente eu sinto que os caras, eles têm mais dificuldade de soltar do que as meninas, né? Porque eu tô conversando com uma mulher, eu consigo... o papo une Você mais. entende mais eu o entendo mais o universo universo, também. exato. Então, normalmente, quando eu vou dirigir um ensaio masculino,
tem que ir mais na conversa, e aí você tirar essa coisa enrijecida, sabe? E por uma questão social, os homens não têm muito essa questão da pose, né? Tipo, os caras não... Você não começa sua adolescência querendo fazer foto no espelho. Eu comecei, sabe? Com o celular ali, tem várias fotos minhas no espelho. Enfim, descobrindo o meu corpo, assim, onde o meu ângulo que eu fico melhor. E os meninos não, né? O homem não conhece o corpo como... Exatamente, como as mulheres. E isso é uma castração social que vem de muitas gerações. E as nossas gerações daqui pra frente, elas estão um pouco mais livres disso, exato, né? Já se fala mais sobre o corpo, já se tem uma liberdade de exposição muito maior do que o que a gente tinha há 10 anos atrás. Veja, 10 anos atrás é uma história muito recente. Sim, é muito recente. Muito recente. Mas o legal é que eu tô recebendo várias mensagens no meu Instagram. Dá dica de pose masculina. Inclusive, o Werner vai me ajudar a criar um conteúdo, né? Vou usar ele como meu modelo masculino. Então, assim, já existe... Porque hoje em dia todo mundo quer foto pro Instagram, todo mundo tem que aparecer, né? Então, tem essa necessidade hoje. E aí a gente vê já os meninos procurando mais como sair bem numa foto, como posar, como que eu faço... existe essa procura, né? Então, eu tô sentindo esse movimento já, dessa busca por... Tanto que eu vi alguns vídeos da galera fazendo dica de pose masculina bem viralizados, assim, bem assistidos, sabe? Então, tem carência de conteúdo. Tem carência de conteúdo, exatamente. Então, as pessoas estão procurando e aí o negócio tá... Mas a procura por ensaio, né, é muito menor, assim. Eu fecho poucos ensaios masculinos, assim, em relação aos femininos, né? Até porque o meu público, minha comunicação não é mais direcionada pra isso. É claro, se eu direcionasse minha comunicação pro público masculino, teria mais. Mas, assim, já é uma procura menor também, né? E realmente é um pouco mais complicado, até por eu ser mulher, né, também. Mas, enfim, a gente vai soltando e no fim dá certo, todo mundo fica bonito igual. Todo fotógrafo, quando não tá trabalhando... tá fotografando. Não sei se é o teu caso. É o meu caso. Eu vim aqui pra curtir a vida, né? E o que eu estou fazendo? Fotografando. Fotografei hoje de manhã, vim aqui no podcast, à tarde tem ensaio. A gente vai pra Porto, sexta, vai fazer foto, certeza. Agora a pergunta é, quando você não tá trabalhando, fotografando retrato, tem algum outro assunto que te interessa enquanto fotógrafa? Aquilo que você fotografa pra si e não pra o negócio? Existe essa fotografia? Essa é outra pergunta que eu faço de protocolo para todo mundo que senta aqui. Porque sempre tem alguma outra coisa que você tem no seu coração que você gosta de fazer, além do comercial. Sim. Pode até não ser com fotografia, mas o teu hobby, além da atividade de fotografia, existe esse hobby? Sim. O que é que tu faz quando tu não tá trabalhando? É até uma coisa que eu discuto na terapia, né? Que não existe a Karina e Karina fotógrafa, é uma pessoa só. Mas enfim, a gente tenta, a gente se esforça, né? E eu tenho meio que uma jornada dupla, né? Como vários outros fotógrafos hoje em dia, que além da fotografia, eu trabalho com educação, né? Então eu tento dividir meu tempo entre os meus ensaios, os meus trabalhos, a criação de conteúdo no Instagram, os cursos, os alunos. Então eu tô muito voltada para esse ambiente do digital, enfim. Então eu passo muito tempo trabalhando, né? E quando eu não tô trabalhando, às vezes eu tô fazendo algum conteúdo que na verdade é trabalho, sabe? É trabalho. Mas enfim, o que eu gosto muito de fazer, assim, eu gosto muito de fotografar meu cachorro, né? Então quando eu não tô fazendo foto de gente, tô fotografando meu cachorro. Tem vários ensaios dele aqui, inclusive, que é algo que, enfim, inclusive muita saudade, quero vê-lo logo. Mas eu não tenho um outro tipo de fotografia que eu faria sem ser fotografar pessoas, assim. Na verdade, quando eu viajo, eu gosto de fazer paisagem, mas o celular mesmo. Eu não conheço, Karina, ninguém que tenha tido uma carreira consolidada, que tenha tido sucesso na carreira, que não seja essa pessoa que trabalha o tempo todo, sabe? O cara que trabalha 4 horas por dia, não. Ele vai andar mais lento. Ele até chega, mas demora muito mais. Então parece que a gente tem que estar muito mais envolvido com o nosso trabalho hoje, com a venda, com a projeção de quem nós somos, porque me parece também que as pessoas não compram só o nosso produto, elas nos compram junto. Exato. Então as pessoas contratam o meu ensaio porque querem fotografar comigo. Não é a foto em si. Tem outros fotógrafos muito melhores do que eu na cidade. Exatamente. As pessoas, quando contratam você, querem provavelmente ter a experiência de fotografar com você. Além, evidentemente, do produto excelente que você oferece no final da experiência. Exato. Tanto que um diferencial, assim, na minha carreira foi a minha fotografia, obviamente.
Mas se eu não tivesse trabalhado marketing pessoal, eu não estaria onde eu tô hoje, sabe? Então, foi muito a união da minha fotografia com a minha imagem, assim. E aí acabou que deu o boom, sabe? Mas eu acho muito importante essa visão de você se inserir no teu trabalho, sabe? Porque você é o seu principal diferencial. Então, a gente pensa, mas a fotografia tá muito saturada, tem muito fotógrafo no mercado, mas não tem ninguém igual a você, sabe? Não nasceu nenhuma outra Karina. Eu espero, né? Vai que apareça por aí. Mas, enfim, não tem um clone meu. E tudo que eu sou, tudo que eu vivi é uma experiência muito única. Então, quando você une isso ao seu trabalho, é o seu grande diferencial, sabe? É o seu grande poder de ser e se destacar no mercado. Porque, realmente, o mercado da fotografia... Você virou a esquina, tem um bueiro, sai um fotógrafo. E o teu mercado é predominantemente São Paulo, é isso? É, predominantemente São Paulo. Você é de São Paulo? Você é de Recife? Conta aí essa história aí. Polêmica. Qual é a origem? Polêmica. Conta aí. Nem eu sei. Porque esse sotaque, ele é um sotaque de lá, mas eu sinto que tem uma energia daqui. Aí. Verdade, tem uma aura que é tem pernambucana. aura. Tem um arco-íris com estrela aí, um sol. É verdade. Então, eu falo que eu fui feita aqui em Pernambuco e nasci lá, entendeu? Porque foi literalmente isso. Toda a minha família é pernambucana, minha irmã, meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe nasceram em Surubim, né? Aqui em Pernambuco, interior. Agreste ou já é sertão, é zona da mata? Olha, eu não faço a menor ideia. Eu acho que é sertão. Não é sertão. Vai aparecer aqui na tela. Surubim, que região, que zona do estado é, hein, gente? Boa. Enfim, então eu basicamente cresci comendo cuscuz, né? Então minha mãe sempre fazia em casa, enfim. Então eu tenho muita cultura, né, pernambucana, porque os meus pais e a minha irmã também. E aí eu vim muito novinha, minha irmã veio muito novinha e eu nasci aqui. E aí a gente começou a vida aqui, enfim, e eu sempre morei em São Paulo, basicamente, né, minha vida inteira, assim. Então o sotaque é de lá, mas o coração, o sangue aqui... Em algum momento, quem é de Recife, Pernambuco e região consegue te contratar para fotografar aqui? Com certeza, eu estava aqui inclusive fazendo alguns trabalhos, né? Eu sempre abro a agenda lá no meu Instagram, então é só dar uma olhadinha quando eu estiver por aqui. Dá pra fechar, dá pra gente, enfim, fazer workshop, encontrinho. Eu fiz um encontrinho da última vez que eu vim. Tanto que agora que eu voltei, a galera, vai ter encontrinho de novo. Eu fiz lá no Marco Zero, foi uma galera, assim, encontrei muita gente, os fotógrafos, né? E depois de pandemia, né? Acho que foi o primeiro encontrinho que eu fiz, foi aqui, depois da pandemia. E aí foi uma experiência bem legal, assim, eles me fotografaram, eu fotografei, a galera também, então sempre rola algumas coisas, você só ficar de olho. Que maravilha, é uma integração muito bacana. Eu costumo dizer que a gente está tentando formar uma panela de tampa aberta. Porque naturalmente a gente quer interagir com pessoas que têm os mesmos interesses, exato, que gostem das mesmas coisas. E fotógrafo hoje ainda a fotografia em si é uma classe que ainda está engatinhando para uma cooperação coletiva. Exato. O que a gente faz aqui também é tentar promover essas integrações. Então, isso de você chegar aqui, fazer um encontro, dividir uma experiência com a galera e fotografar junto, isso é muito bacana. Sim. Seria muito interessante se a gente fizesse isso lá também. Exato. Seria muito interessante se outros fotógrafos de outros estados... Porque eu acho que as portas estão abertas, mas falta muito mais iniciativa, que é isso que você está fazendo, que é o que Werner faz, é o que a gente aqui na escola está tentando fazer também. Então, eu queria dar os parabéns para você e pedir para que você continue fazendo isso, porque é importante para o desenvolvimento da fotografia no país. Porque o que você faz hoje em São Paulo ou aqui em Recife não fica... limitado à região geográfica. Você está na rede social, no Instagram, com quantos seguidores lá? 240 mil, 52 mil. Gente do Brasil todo. Então, o que você faz na sua casa influencia quem está no Acre, quem está no Rio Grande do Sul, quem está em Roraima. E as redes sociais dão pra gente essa possibilidade hoje. Né? Isso é muito bacana. E eu percebo que a galera da fotografia... que tá começando, né, e eu já fui iniciante, todo mundo já foi, existe uma carência, sabe, porque são poucos os fotógrafos que vão te dar a mão e te levar, sabe, existe essa coisa do tipo, vai dar no meu espaço, rivalidade mesmo, sabe, então eu senti muito isso, assim, no começo, é muito difícil você encontrar uma galera que vai te dar a mão e realmente te levar e te ajudar, sabe, eu conheci algumas pessoas no meio do caminho que me ajudaram muito, fizeram muita diferença, mas eu sei o quanto é difícil para outras pessoas encontrarem pessoas assim, sabe.
Então, quanto mais a gente puder ajudar, dar a mão pra galera e levar, mostrar o caminho, sabe? Que é o que tá rolando aqui nesse podcast, vai ser muito válido, sabe? Então, é muito importante que pessoas que já estão lá, né, puxem outras pessoas para que a gente consiga levar todo mundo junto. Muito bem. Cooperar é muito melhor do que competir. Exatamente. Até porque é muito mais fácil você construir, né, mais coisas quando você tem outras pessoas juntos. Então, assim, quando você vai sozinho, você chega longe. Mas se você vai com alguém, você chega muito mais rápido, né? Então, quando você vai ali com outras pessoas te ajudando, você chega muito mais rápido no seu objetivo. E isso é total, assim. Eu quero saber, Karina... Aí a gente já tá chegando no final da nossa conversa, aí, infelizmente. Adorei o papo, mas não vamos terminar agora não, porque Ótimo. Eu ainda quero saber dos planos para o futuro. Todo fotógrafo, em algum momento tá pensando no que vai fazer na frente. Isso é natural de quem tem uma carreira Sim. que anda rápido como a sua. Sim. Você tá sempre um passo à frente de tudo que está acontecendo, porque é um movimento que o algoritmo exige que a gente tenha. O que é que tem de plano para o futuro aí? Tem algum assunto que tu quer fotografar? Alguém ou em algum lugar? Ou algum projeto especial que tu tá querendo colocar para rodar? Boa, legal. Tem uma parte da minha história aí meio louca que eu não contei, né? É que eu era nômade. Então, assim, há 6 meses atrás, eu fui 6 meses nômade. Então, eu basicamente vendi tudo que eu tinha e comecei a dar uma rodada, assim, viajar pra caramba. Fiquei muito no Rio. Passei 1 mês aqui no Nordeste, fui pra Maceió, vários lugares que eu vim com eles também. E eu passei 6 meses viajando, sabe? E nesses 6 meses, assim, eu conheci muita coisa do Brasil, sabe? Eu ainda não saí do Brasil. Nunca fiz uma viagem pro exterior, enfim, é um dos meus maiores sonhos, assim. Mas eu tenho muita vontade de criar algum projeto ou de fotografia mesmo. Não tão documental, porque não é a minha vibe, mas realmente começar a explorar mais, sabe, outras culturas, enfim, viajar. Não sei se novamente ser nômade, porque ser nômade é um perrenguezinho, viu? Eu morava em Airbnb, eu tinha um cachorro, todo mês era um lugar diferente, sabe? Minha vida cabia em 2 malas. Então eu sempre... E tudo isso muito pra tentar alavancar o meu trabalho e a visão que eu tenho. Porque e foi muito assim de pandemia, né? Como eu ficava muito dentro de casa, eu tinha pouca referência, eu tinha pouca vivência. E eu falei assim, cara, eu vou me jogar, e é isso aí. E isso vai alavancar muito meu olhar. E realmente eu ganhei muita experiência, enfim. E aí um dos meus projetos enfim, sair, né, quando for possível, para que eu ganhe mais experiência e consiga trazer mais pra minha fotografia. Mas agora, assim, eu tô muito focada em 2 partes, que eu quero muito me voltar mais pra fotografia publicitária, né? Eu tenho uma formação em publicidade, então é uma coisa que eu gosto. Então, unir realmente o retrato com a fotografia publicitária, não foto estilo de produto, mas sim trabalhar mais com o mercado de marcas e num todo, né? E meu projeto com educação, que eu lanço curso online, né? Então eu tenho muita vontade de fazer mais encontros. Eu lancei uma vez um workshop presencial, sabe? E eu fechei a turma, e foi um sucesso, fui lá em BH. Então eu quero voltar com os workshops presenciais, né? Voltar a palestrar. Já palestrei uma vez, assim, uma vontade muito grande de continuar palestrando. Então eu acho que a minha parte de trabalho com o ensino eu gosto muito. E eu tenho muita facilidade de ensinar, sabe? Então é uma coisa que eu quero continuar, assim. Tem vários projetos em relação a isso. Várias coisas pra vir aí, inclusive, fiquem de olho. Então, temos muitos segredos por aqui que não podemos contar ainda. Não revelados, entendeu? Ideias muito, muito, muito legais aí que vocês verão mais pra frente. Mas eu acho que é mais voltar pra essa área, assim, da educação e voltar um pouquinho mais pra fotografia publicitária. Que eu faço muito retrato, né? Mas eu acho que... eu saio muito da minha zona de conforto. Então eu gosto de, tipo assim, do nada eu viro nômade, sabe? Do nada a galera do meu Instagram já fica louca, assim. Tipo, qualquer coisa é um negócio novo, sabe? Então eu gosto sempre de sair da zona de conforto. Tô sempre nesse lugar, assim. Então pode ser que eu esteja falando isso aqui e do nada amanhã eu mude de ideia. Mas tá tudo certo. E a gente vai querer saber tudo pela rede social. Exatamente. Eu tenho 23 anos, gente. Dá pra ver muita coisa ainda. Vai viver. E já tem uma carreira muito relevante. Exatamente. Isso é muito, Sim. É muito notável. Em pouco tempo. Você anda muito rápido. Sim. Então, Karina, muito obrigado. Muito obrigada por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Foi muito Toca massa. Aqui. Bate aí. Prazerzão. Gente, foi um prazer conhecer vocês aqui. Eu espero que a galera iniciante da fotografia, que eu acho que é o público, né,
se inspirem um pouquinho na minha história, que vocês possam, enfim, crescer cada vez mais. E uma coisa que eu deixo pra galera iniciante e que me ajudou muito é que onde você foca é onde as coisas crescem e onde sua energia vai fluir, né? Então, se você quer viver de fotografia, não tem como dar errado se você focar nisso, sabe? Então, dá seu sangue por isso. Fotografa no horário do almoço da faculdade, do trabalho e foca sua energia nisso que vai dar certo. Não tem como dar errado, não. Muito bem. É isso. Muito obrigado, Karina. Obrigada mais uma a você. vez. Estarei de volta. Volte com certeza. sempre, volte sempre. E eu acho que a gente tem assunto. Todo mundo que vem aqui, eu tenho que dizer isso, porque sempre fica à vontade de continuar conversando. Exato. Muito assunto. Tem muito assunto. Fotografia tem a possibilidade de você dialogar por muitas direções diferentes. Mas a gente vai ter outras chances ainda para conversar. Vocês que estão assistindo a gente, nos aguardem. Exato. E mais uma vez, muito obrigado por vocês terem ficado assistindo o nosso podcast, o Fotoprosando até agora. O papo estava muito bom. E foi uma experiência maravilhosa. Eu já conheci Karina recentemente, mas fiquei muito encantado com o trabalho dela. E você que não conhece ainda, vai lá visitar as redes sociais para aprender sobre fotografia. E eu não posso deixar de mandar o agradecimento para os nossos patrocinadores, que são as empresas que fazem o Fotoprosando acontecer. Então, Escola Pernambucana de Fotografia, Escambo Fotográfico, Locadora Fotográfica e Recife Image. Muito obrigado, até a próxima.